e tendo muita posse de bola para criar chances contra o Novo Horizontino, mas um Novo Horizontino muito rápido na transição. Tem o ponta Lucas Café, muito bom jogador, muito rápido também, infernizou o lado esquerdo da zaga do Atlético. O Furacão começa bem, mas acaba tomando muita pressão no final da primeira etapa e toma o gol logo depois de muita pressão, muitas chances criadas, bola na trave, grande jogo do goleiro Felipe. Se não fosse o Felipe, o Atlético tomaria mais gols do Novo Horizontino, e aí o Atlético sai perdendo por 1-0. No segundo tempo, a coisa não muda tanto de figura, o Novo Horizontino continua bem na partida, e aí a chuva entra em cena, muita chuva em Franca, a chuva acaba atrapalhando bastante a partida. O Novo Horizontino faz o 2-0 com um golaço de fora da área, e aí a chuva interrompe a partida, o árbitro da partida decide interromper o jogo pela forte chuva. Aí 10 minutos, 15 minutos depois, o jogo vai voltar a rolar, e aí o Atlético acaba até fazendo o seu gol com o Lima, mas toma o 3-1 e aí está eliminado da Copinha nas quartas de final. Uma Copinha que tem um balanço positivo. Bons jogadores de destaque surgiram nessa Copinha. Você tem o exemplo do Marcão, você tem o exemplo do Wallace, que deu um salto de reserva da posição na última temporada para um jogador que foi artilheiro do Atlético, um dos artilheiros da Copinha, e um jogador que, como comentado pelo Juan Carlos Osório, vai ser utilizado no Campeonato Paranaense. Então o Atlético que pode ter jogadores da Copinha no seu elenco profissional para iniciar essa transição. O Marcão, por exemplo, zagueiro, desde a última temporada já está treinando com o elenco profissional. Mesma coisa com o João Cruz, mesma coisa com o Dudu, mesma coisa com o Felipe Chiquete. A novidade desse elenco profissional do Atlético, depois dessa campanha da Copinha, é o Wallace, que foi muito bem. 6 gols marcados em 7 partidas, números muito interessantes, muitas características interessantes também. Um jogador mais alto, mais desenvolvido fisicamente. Pode ser testado, a tendência é de que sim seja testado no Campeonato Paranaense. Mas o Atlético está eliminado da Copinha, não vai à final, e agora os jogadores voltam a Curitiba com a perspectiva de testes no Campeonato Paranaense. TT? Tá certo. E o Curitiba que entra em campo hoje à noite, Rogério Scarione, buscando aí essa classificação. É inédita essa classificação do Coxa na Copinha, as semifinais? Não é inédita, TT. Se o Curitiba passar para as semifinais hoje, ele vai repetir o feito de 20 anos atrás. Na temporada 2004, o Curitiba chegou à final da Copinha, acabou sendo eliminado pelo Corinthians, naquela vez com um gol do Jô. Inclusive, o Curitiba perdeu por 2-1. O Corinthians que acabou sendo campeão naquela edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Curitiba entra em campo hoje, às 21 horas, lá na Arena Barueri, e vai enfrentar o Cruzeiro. Jogo valendo vaga nas semifinais da Copinha. É o Coxa que terá o reforço de 2 garotos que estavam na equipe profissional, fizeram a pré-temporada com o time do Guto Ferreira e desde o ano passado já não jogavam mais pelo Sub-20, porque já faziam parte do elenco profissional. O atacante Caio César e também o zagueiro Jean Pedroso, ambos com 19 anos, mas já com uma certa experiência, porque disputaram o último Campeonato Brasileiro. O Caio César, inclusive, já estava no elenco do Curitiba no Campeonato Paranaense do ano passado, ele que acabou sendo eleito, né, a revelação do estadual do ano passado, e agora esses 2 garotos reforçam o Coritiba nessa fase final da Copinha. E por outro lado, o Coritiba pode ter até 7 desfalques para a partida de hoje, 6 deles por lesão, o mais confirmado de todos, né, a grande certeza de que não joga mesmo é o lateral direito Felipe Guimarães, um dos destaques da equipe, ele que acabou depois de um lance, sofreu uma falta, acabou caindo de mau jeito e teve uma fratura no cotovelo. Então o Felipe Guimarães, ele já é baixa garantida. Além dele, tem mais 5 jogadores que podem desfalcar o Coritiba, que são dúvidas para a partida de hoje. 3 deles, inclusive, não estiveram à disposição do técnico Gui Labosli na última fase, quando o Coritiba acabou se classificando nos pênaltis contra o Ibrachina. E também tem o caso do Wallace, que negocia exatamente com o Cruzeiro. Tem negociações avançadas para reforçar o Cruzeiro, adversário do Coritiba, no jogo de hoje. Daqui a pouquinho, o Rogério Scarione volta com as últimas do Verdão no Bate-Pronto Paraná. O Rogério Coelho, 20 anos, está falando que, na opinião dele, que é atleticano, ele está dizendo que o Atlético foi até longe demais na Copinha. Você concorda? TT, pelas atuações que o Atlético teve na Copinha, tirando o 9-0 contra o Sparta e tirando a grande vitória contra o Grêmio, o Atlético realmente não mostrou tanto futebol assim para ir longe na Copinha.
mas individualmente alguns jogadores foram muito interessantes. Você tem grandes jogos do Marcão, você tem jogos muito bons do Biro, o volante, você tem jogos muito bons do Wallace, o atacante, você tem jogos muito bons do João Cruz também, meio atacante. Então, individualmente é um time que funcionou, mas coletivamente faltava alguma coisa, e muitas vezes faltava a capacidade de se adaptar a alguns jogos que não estavam funcionando. E o Atlético também sofre muito, né? Porque é um time que gosta de ter a bola no pé, é um time de jogadas mais móveis, é um time que tem essa posse de bola como o seu principal fator. E jogar nos gramados da Copinha dificulta bastante em muitos cenários. O gramado de ontem, principalmente, em Franca, um gramado mais alto e que ficou pior ainda depois da chuva que caiu. Então o Atlético sofre muito também por essa ideia de jogo do Caco Espinosa que acabou não funcionando em vários momentos, né? Rapidamente, a Copinha eu comparo muito aos estaduais. É muito glamouroso. Sim. Muito glamouroso. O nome, Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha famosa e tal, começa dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro. Só que qualidade, condição, os caras jogando de 2 em 2 dias, meio-dia, num sol de 50 graus. Surreal. É um absurdo. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu até falei durante a semana. É uma várzea gigantesca. A Copinha é o campeonato o Brasil tem muito campeonato muito mal organizado. A Copinha é o pior de todos. Com certeza. É o pior. E eu acho, Dalk, que ainda complementando o que você estava falando, o que deixa ainda essa situação um pouco mais complicada é que a Copinha ela praticamente emenda no final do calendário do ano anterior, que é onde termina o Campeonato Brasileiro Sub-20. Antes tem a Copa do Brasil Sub-20. Então o pessoal, a piazada, a galera que tá jogando a Copinha agora, dia 19 de janeiro, tá sem férias. Claro. Desde, Tem muita categoria de Isso base desde que às muito vezes tempo, para né? em outubro, setembro, quando pra tá poder fora jogar de alguma Copinha. competição e volta pra daí emendar direto e jogar a Copinha. O Coxa não jogou nenhum jogo antes das 3 da tarde. No calor do interior de São Paulo, gente. É muito calor, é 40 graus. A Copinha é desse jeito por duas questões. Primeiro, pelo interesse dos empresários. Que quanto mais time melhor, incharam pra caramba a competição. Tem um monte de time de empresário que não tem, inclusive time profissional, só trabalha com base. E segundo, pra atender os interesses das transmissões. De você ter futebol o ano inteiro. E aí a Copinha entra nas férias dos jogadores profissionais pra você ter o teu time do coração. E aí você tem os jogos, principalmente dos paulistas, à noite. Num horário mais tranquilo, pra você o cara ver à noite em casa. Tem muito disso. E aí a final vai ser no estádio. Se um deles chegar, por exemplo, a final vai ser no estádio. Se o Corinthians chegar na final, vai jogar... Já na semifinal vai jogar na Arena do Corinthians. Ele tá quieto. É complicado. Até o Rogério Coelho lembrou aqui o campo que o Coxa jogou contra o Ibrachina foi ridículo. E realmente é um absurdo. Sim. Os campos que são praticados, porque é um campo onde não tem futebol profissional. E ele deveria ser melhor praticado, geralmente, para que a Copinha seja jogada. Porque tem muito time, muita sede. Né? Então tem que se atentar um pouco mais a isso. Um abraço ao HP que falou aqui, boa tarde amigos da Jovem Pan, baita transmissão ontem, parabéns ao narrador Elísio Júnior, ao Dalk e ao Rogério. Esse é craque, né? Esse é fera. Esse e um pode grande falar beijo craque, pro meu né? amigo Gabriel Tá. Esse é, com certeza. Craque. Um grande beijo pro meu amigo Gabriel Tá, que tá na escuta aí. O Rogério também mandando um. O Gabriel Tá tirou uma famoso foto. O quê? Buzina. Famoso Buzina. Gabriel Tá virou Buzina? Ele é Buzina, o Gabriel Tá? Não sabia. Os caras entregando os brother ao vivo, Fala pro Tá me mandar a foto. Ele tirou uma foto. Fala pra ele Tirou mandar uma pra foto. mim. Tá, ele tá ouvindo. 20 anos tá da ouvindo. Licane, aproveita que você tá aí. Manda minha foto aí. Obrigado. Traz pra gente as últimas do Furacão. Vamos lá, TT. Só pra deixar uma opinião sobre a Copinha. Comentamos, a estrutura é muito complicada e é o campeonato campeonato de base que o torcedor mais acompanha. Então, muito torcedor do Atlético assiste a Copinha e, com razão, vai ver no Dudu um jogador que não cumpriu as expectativas, porque realmente foi abaixo em algumas partidas. Mas é bom lembrar que o Dudu é um jogador que é o camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-17, agora ele é Sub-20, né? Mas foi, por 2 anos, o camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-17, um jogador que foi muito bem no Sub-17 do Atlético e muito bem no Sub-20 do Atlético durante toda a temporada. Então, se for para avaliar a situação de um jogador na base, tem que assistir o Brasileirão Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20, jogos, por exemplo, no gramado do CT do Caju, que é muito bom, por exemplo, em condições melhores de jogo. Então é interessante, tem que ter calma. O Dudu é um dos jogadores em que o Atlético avalia que vai ter chances no time profissional nesse ano.
Então, não por atuações ruins na Copinha é que ele não vai ser mais utilizado pelo Atlético. E não dá pra levar só a Copinha em conta também pra fazer essa avaliação. Vamos lá, o Atlético treina hoje, TT. Finaliza a preparação amanhã cedo, viaja amanhã à tarde lá pra Pato Branco pra enfrentar o Azures. No domingo, ingressos já esgotados para a torcida do Atlético em Pato Branco. Os 250 ingressos já foram vendidos. E tem uma informação importantíssima: o Atlético confirmou para a partida contra o Maringá na próxima semana, na próxima quarta-feira, que ela vai ter o público exclusivo de mulheres de todas as idades, crianças de até 12 anos e pessoas com necessidades especiais. Então, o Atlético ainda não confirmou a ordem dos jogos que vai cumprir a punição. Tem que cumprir 2 partidas nesses moldes da partida contra o Maringá e uma com apenas idosos nas arquibancadas, além de pessoas com necessidades especiais. Mesmo assim, o Atlético confirma que a primeira partida vai ser exclusiva a mulheres, crianças e pessoas com necessidades especiais. Isso não é uma garantia que a próxima será, mas que a primeira já está garantida e será assim. E aí as entradas serão por meio de 1 quilo de alimento. Então, você gera os ingressos, vai doar 1 quilo de alimento. E aí a entrada é franca, não precisa investir o torcedor que quiser acompanhar a partida. Rubro Negro que entra em campo no próximo domingo, 4 da